Em João 7, 29, 9, 4 e 10, 36, Jesus, antes de vir em forma de homem ao mundo que ele criou, habitava no céu com o Pai, que o enviou com uma missão. Descrita em João 3, 16 e 17, né? João 3, 16, vocês sabem de cor, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O grande motivo, o amor de Deus pela humanidade, né? Por causa do grande amor de Deus pela humanidade, ele enviou o Filho para resgatar a humanidade, para redimir a humanidade. O amor de Deus pela humanidade, a coroa da criação, a sua imagem e semelhança, que fora corrompida e escravizada pelo pecado. Desde a queda, Deus já planejava o resgate através do seu Filho unigênito. Como a gente já leu aqui em Gênesis 3,15, a gente citou, né? Jesus disse para a serpente que da descendência da mulher ia nascer alguém que ia pisar na cabeça da serpente. A consumação deste plano ocorre quando Jesus se manifesta em carne para nos salvar. João 1,14, João 17, 3, 5, 8, 21, Filipenses 2, do 5 ao 8. O Verbo eterno de Deus deixa sua glória para se tornar homem, né? Deixa o seu poder, a sua glória para se tornar homem, limitado como nós, porém sem perder a sua essência divina e a visão do propósito de Deus, né? Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, né? Mas tomou a forma de homem. Então aqui tem um quadrinho, né? Jesus, ele já existia na eternidade, né? Ele era o Verbo de Deus, né? Que se fez carne, né? E habitou entre nós. Então o Verbo e Jesus são a mesma pessoa. Deus escolhe então o ventre da jovem Maria, mulher temente a Deus, noiva de José, conforme Isaías 7,14 e Lucas 1, do 27 e 34, para trazer ao mundo o seu Filho amado, enquanto prepara a terra para a consumação de seu plano de salvação, através da vida e pregação de João Batista. Para mais detalhes sobre o nascimento em carne de Jesus, é bom ler o Evangelho de Mateus e Lucas. Agora aqui 3 versículos para a gente gravar no coração, né? 3 textos para a gente decorar. João 1, do 1 ao 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Filipenses 2, do 5 ao 8. Oh, minha mãe já estava no espírito, isso, da nossa aula aqui já. Estava como preparadora de caminho no domingo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, sua vida e seu ensino. Para se conhecer o que Jesus fez enquanto esteve na terra, é necessário e importante lermos os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Na Bíblia, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e João. Lembrando que Mateus, Marcos e Lucas, né, são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles são semelhantes, e João ele é diferente, né? Diferente de todos os outros evangelhos, porque o evangelho de João é considerado o evangelho universal. É uma carta que ela foi escrita para todos os povos, né? Diferente de Mateus, Marcos e Lucas, que cada um foi escrito para um povo diferente, né? Lucas, se eu não me engano, foi escrito por os gregos, né? Mateus foi escrito, acho que Marcos foi escrito para os romanos e Mateus para os judeus, né? É para ser isso.
por isso que são chamados sinóticos. Mas como foi a intuição, sabe? A gente lê em Mateus e Marcos achar a mesma história com uma visão um pouquinho diferente, que vai lá para, sabe? É porque cada um deles foi escrito para um povo diferente, né? Tipo, quando foi escrito, por exemplo, Lucas foi escrito para os gregos, né? Então ele foi destinado para os gregos. Então aquela carta foi lá para os gregos, né? Marcos acho que foi para os judeus, então é para os judeus. Então acaba repetindo que hoje nós temos acesso a eles, né? Então de uma certa forma Deus que já é onisciente, estava vendo o futuro, também é uma maneira de a gente até de aumentar a fé do humano, né? Porque, poxa, 3 pessoas escreveram a mesma história contada de um ângulo diferente, né? Que eram pessoas diferentes, mas contaram os mesmos detalhes, né? O que prova que realmente aconteceu. O milagre aconteceu, né? Não foi uma historinha da carochinha, né? Amém? Esta é a base para viver do cristão, a vida de Jesus. A Bíblia diz que toda a Bíblia é divinamente inspirada, né? E apta para formar o homem de Deus. Então toda a Bíblia é importante. Mas principalmente para quem está começando a caminhada, né? Estudar os 4 evangelhos, ler os 4 evangelhos é de suma importância, né? Se a gente está aprendendo aqui que Jesus é o principal personagem da Bíblia, ele é o centro de tudo, né? Do que a gente fala, do que a gente ensina, ele é o fundamento da igreja. Então, eu deveria investir mais tempo, né? Porque para conhecer Jesus, biblicamente falando, a melhor forma é através dos evangelhos, né? Que conta os detalhes, como que ele reagia, né? Como que ele falava, o que ele fazia. Tudo a gente vê ali nos evangelhos. Estando em carne, Jesus teve as limitações do ser humano, como sede, João 19, 28, fome, Mateus 4, 2, cansaço e fadiga, João 4, 6. Ele dormiu, Mateus 8, 24. Sentiu dores, Mateus 27, do 29 ao 30. E também chorou, né? João 11, 35. Então Jesus, como homem, ele sentiu tudo que um ser humano sentia, né? Então Jesus era Deus, mas se fez homem. E como homem, ele sentia tudo que o ser humano comum sente. Estando em carne, Jesus pregou o arrependimento e a vinda do reino de Deus. As palavras e o ensino de Jesus trazia convicção e queimava no coração de quem ouvia. Em Mateus 7, 29, aqui diz, né, que ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, né? Então Jesus ele falava com autoridade. Isso trazia um temor, eu imagino, as pessoas que ouviam, né? Porque ele vivia tudo que ele ensinava, né? Ele não era apenas como os religiosos da época, né? Que falavam coisas que não faziam, né? E Jesus ele vivia tudo que ele falava, né? Por isso que ele tinha autoridade. E isso despertava, impactava as pessoas. Estando em carne, Jesus fez diversos milagres. Ele andou por sobre as águas, Mateus 14, do 22 ao 33, transformou a água em vinho, João 2, do 1 ao 11, acalmou a tempestade, né, Mateus 8, do 23 ao 27, multiplicou pães, né, ressuscitou mortos e também realizou diversas curas, né. Eu acho tremendo o último versículo de João 21, que é o último versículo do Evangelho de João, né? Inclusive esse versículo estava no devocional do apóstolo René, de ontem, que está escrito assim, ó, Jesus fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que seriam escritos. Todo mundo aqui já tinha lido esse versículo? Qual é, pastor? João 21, 25. Aqui diz que se todos os milagres que Jesus fez fossem escritos, nem todos os livros do mundo poderiam conter. Imagina quantos milagres que Jesus fez que não está na Bíblia. A Bíblia tem alguns, mas não tem todos. Porque se fosse escrever todos, a Bíblia diz que ia faltar livro para poder descrever tanto milagre que ele fez. Imagina, né? Jesus era uma máquina de milagres, né? 3 anos e meio fazendo milagre. Todo dia, né? Bota aí, 365 dias tem um ano, né?
vai dar 3 anos e meio, vai dar uns 1.200 dias aproximadamente, né? Então, 1.200 dias fazendo milagre todo dia. Se fizesse um milagre por dia, já dava 1.200 milagres, né? milagre, né? Mas se botar uns 5 milagres por dia, pode passar de 5.000 milagres. Então, É muito milagre. milagre. Pena que foi tão pouco. Ele veio já para cumprir um propósito, né? Então não havia necessidade dele ficar mais tempo, né? Porque o propósito principal mesmo era a cruz, né? Então ele cumpriu o tempo que estava designado para ele, ensinou o evangelho, preparou 12 discípulos para dar continuidade ao trabalho dele e depois foi para a cruz, né? Então cumpriu o que estava designado para ele cumprir, né? Depois não tinha mais necessidade, ele já tinha feito o que tinha que fazer, né? Agora é a nossa vez. Dar continuidade ao que ele começou. Oi? O ministério dele, sim. O ministério, sim. Antes ele já fazia coisas, né? Como a Bíblia fala que ele com criança ele foi visto lá ensinando os doutores lá no templo, né? Até o pai e a mãe. Esqueceram ele lá e ele ficou lá. E quando voltaram, viram ele ensinando os doutores, ficaram admirados. Ele, com 12 anos de idade, ele já estava ensinando os doutores, né? Então tem poucos relatos dele assim quando criança, mas mostra que, com certeza, ele já devia ter feito milagres antes, né? Com certeza ele fez milagres antes, mas o ministério dele, assim, para valer mesmo, começou a partir do momento que ele foi batizado. Ele então foi para o deserto, ficou 30 dias lá no deserto. 30 não, 40? 40, né? E aí depois do deserto é que começou o ministério dele. Primeiro ele foi provado, e aí depois então começou o ministério. Batizado com 30 anos. Oi? Foi batizado Com 30 anos. E João Batista tinha quase a mesma idade dele, porque os dois eram primos, né? Era meses de diferença, né? Meses de As diferença. duas ali, né? Reconhecido já foi desde o ventre, né? Reconhecido já foi desde o ventre. Desde o ventre, exatamente. Os judeus viram tudo isso e até hoje eles esperam Jesus. Eles não viram morrer e ressuscitar? Mas quantas pessoas hoje que tu fala de Jesus Mas eles estavam lá? mas é uma espécie de uma cegueira, né? Ele não conseguiu ver, entendeu? Eles endureceram o coração, né? E o ser humano, quando endurece o coração, meu amigo, pode botar a prova na frente da pessoa que nem com prova. Então, só Deus mesmo para quebrar o coração do homem, né? Alguns deles chamaram de Beuzebu, dizendo que milagres que ele fazia eram de demônios, né? Então, Milagres. mas alguns creram, né? Alguns creram. Mas tudo já estava previsto por Deus, né? A rejeição do filho, né? E pelo próprio povo judeu, porque Deus tinha um projeto de alcançar os gentios, que somos nós, né? Então Deus, está escrito lá em Romanos 11, se não me engano, que Deus deu espírito de entorpecimento ou de endurecimento ao judeu, para que então o evangelho depois pudesse ser pregado para os gentios e alcançasse os gentios. Perante o Romanos capítulo 11, lá na frente Deus, por causa da aliança que ele tem com Abraão, Isaac, Jacó, ele vai se voltar para o povo judeu. Tanto é que a Bíblia fala lá sobre os 144 mil que são selados, né? Que os testemunhos de Jeová acham que são eles, que está lá em Apocalipse. Ali em Apocalipse está bem claro, são 144 mil de cada tribo, das 12 tribos. Então ali fica claro que são 144 mil judeus, que vão ser selados durante a grande tribulação que vai vir sobre a terra. Então, os judeus vão ser salvos, por causa da aliança que Deus fez, né? Uma boa parte vai ser salva, né? Porque, segundo estatística, 144 mil dentro da população de judeus que tem no mundo hoje também não é um número muito expressivo, né? Que tem muitos judeus espalhados pela terra. Mas, enfim, esse percentual vai ser selado por causa de Deus, da aliança que Deus tem, né? Com esse povo. Só que vai ser debaixo de muito sofrimento, né? Porque a grande tribulação vai ser terrível, né? Mas eu creio que já tem muitos judeus sendo alcançados. Já tem muito. E quando a gente foi a Israel, o nosso guia era judeu.
Sim. E ele disse, aqui eu não posso abrir a minha boca, porque se eu falar de Jesus, eu sou preso. E ele já tinha Jesus como Senhor e Salvador. Mas o percentual é pequeno. Eu tive fazendo uma pesquisa sobre isso um tempo atrás. É um percentual pequeno, dentro do número de judeus que existe, né? Mas existe um percentual, né? Eu acho que esses até, não sei, é uma crença minha, né? Eles são judeus que saíram por um tempo e alguns até que já estão lá, que já servem a Jesus. Eles são chamados judeus messiânicos. Né? Que aceitaram fora de Israel e agora voltaram para lá. Essa é uma crença minha, né? Porque os judeus mesmo lá são... Deixa eu só ler aqui para vocês rapidinho. Isso aqui não é o assunto da aula, mas é uma curiosidade bíblica muito interessante. Só vou ler rapidinho, tá? Romanos 11, 25 diz assim, ó: não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento, endurecimento aí, o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Então Deus endureceu em parte o coração do judeu, até que a plenitude dos gentios seja salva. Ou seja, Deus quer salvar os que não são judeus, tudo primeiro. E depois, assim, todo Israel será salvo. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó a impiedade. Esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao Evangelho, os judeus, né, são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas, pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Né? Na sequência, Deus vai falar, né, a profundidade das riquezas, né, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos, né? Quem compreendeu a mente do Senhor? Né? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele. Ou seja, não tem como entender a mente de Deus. Deus decidiu que o judeu ia endurecer o coração para Jesus e ele depois ia alcançar os gentios e lá na frente ele vai se voltar para o judeu. E aí o Paulo diz, né? Meu Deus, que mistério. Que mistério. Porque Como? ninguém pediria Né? os gentios se eles não fossem endurecido o coração deles. Oi? Por que seria impedido para nós? Não, porque em primeira instância os próprios apóstolos estavam pregando só para os judeus. Até que Deus levantou Paulo. Né? E Paulo disse, eu estou te chamando para ir para pregar para os gentios. Mas em primeiro momento o foco era o judeu. O próprio Jesus, ele veio para os seus. Jesus não veio para mais ninguém. Ele veio para o judeu. Tanto é que aquela mulher cananeia, quando ela foi pedir ajuda para Jesus, Jesus disse, não posso fazer nada por ti. Tu não és judia. Aí ela disse, mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas. Aí ela se humilhou tanto que ele disse, puxa, eu nunca vi ninguém com essa fé aí. Aí Jesus atendeu o pedido dela, porque ela se humilhou demais, né? Mas Jesus disse, eu não vim para vocês. Jesus veio para o judeu, né? Entendeu? Então o evangelho era pregado para o judeu, a aliança que Deus tinha. Só que depois ali na frente, como era plano de Deus salvar os gentios, aí o evangelho foi direcionado. Até o próprio Pedro depois começou É muito complicado. começar. Porque se não era para ver o evangelho de gentios, por que foram criados gentios então? Porque não vai ser essa... Mas por isso que Paulo diz, né? Ó, profundidade das riquezas. Quem que pode entender a mente de Deus? Ontem, Né? eu estou em Apocalipse, né? Daí eu vi ontem que Deus falou assim para João. João viu umas coisas que os anjos falaram. E Deus falou, não escreve isso que os anjos falaram. Eles não precisam saber. A culpa disso tudo é de Sara. Sara? Ela que criou Ismael lá. Ah, Nós somos descendentes de Ismael. Não, nós não, né? Descendentes. Eu Mas sabia que não tem uma perninha lá no Ismael ainda. Mas enfim, a verdade é que Deus, ele é soberano. Né? A gente já aprendeu sobre isso, né? Ele é soberano, ele faz o que ele quer, como ele quer. E ponto final. Vamos para frente? Então, estando em carne, Jesus pregou o arrependimento e a vinda do reino de Deus. As palavras e o ensino de Jesus trazia convicção, né, e queimava no coração de quem o ouvia.
Estando em carne, Jesus fez diversos milagres, né? A gente já falou sobre isso, né? Jesus realizou também diversas curas, como eu disse, né? Que não dá para conter em todos os livros as curas que ele fez. E ele expulsou demônios que oprimiam e controlavam pessoas. E o mais importante de tudo, ele não cometeu pecado, nem engano algum se achou em sua boca. Jesus viveu a vida toda aqui sem cometer nenhum pecado. 1 Pedro 2,22. A total integridade de Jesus na terra demonstra que devemos nos esforçar em seguir o seu exemplo e viver uma vida de integridade, pois isto Jesus conquistou como homem. O seu sacrifício é válido para nos purificar, pois a lei exigia para expiação um cordeiro como sacrifício, que fosse sem defeito algum. Jesus é esse cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Um cordeiro sem defeito. Né? Era uma exigência da lei que o cordeiro não tivesse defeito. E Jesus, por isso Jesus não podia pecar. Então aqui, né, uma ilustração, né? Jesus experimentou dores, o cansaço, a oposição, as tentações, né? Disse não ao pecado, disse sim para a cruz, e por isso se tornou exemplo para nós, né? Exemplo de pregador, operou milagres, vida de oração, né? Então Jesus é o nosso modelo. 1 Pedro 2, 21 a 24 diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Eu acho esse texto aqui fantástico. Quantas vezes eu já aconselhei discípulos, né, que estavam com vontade de se vingar, vontade de pedir a conta no trabalho, vontade de mudar de igreja, vontade de mudar de célula, vontade de brigar com o líder, brigar com o pai, com a mãe, né? E aí, ó, Jesus, quando ele era injuriado, ele não injuriava. Quando ele era ameaçado, ele padecia, né? Ele se entregava ao Pai. Era aquela coisa, né? Batia numa face e ele oferecia a outra, né? Então, Jesus é o nosso maior exemplo, né, de resiliência, né, de suportar oposição, sofrimento, e de boca fechada, como diz lá em Isaías 53, né, que ele foi levado como ovelha muda perante os seus tosqueadores e não abriu a boca, né? Ele sofreu calado. Né? E nós aqui é só dar uma espeitadinha que a gente já está abrindo a boca. Falta domínio próprio, pastor. Domínio próprio é um grande desafio, né? De tempos em tempos o Espírito Santo tem ministrado, né, que Deus mais quer da igreja hoje não é necessariamente as almas, Ele quer o fruto. Se a igreja apresentar fruto, as almas vai ser uma consequência. As almas às vezes não vêm porque falta o fruto, ou seja, falta o bom testemunho da igreja, né? Nós precisamos ser bom testemunho e começar lá dentro da nossa casa. Eu posso vir aqui pregar no domingo à noite, falar muito bonito, citar a Bíblia toda de cor, mandar vir fogo do céu, que nem Elias, né? Mas se lá dentro de casa eu sou um péssimo marido, um péssimo pai, né? Então é o grande desafio que a gente possa dar fruto, né? E frutos que permanecem, né? Ou seja, não adianta só ter domínio próprio hoje. Eu tenho que ter domínio próprio amanhã, domínio próprio depois da manhã, domínio próprio depois da manhã e domínio próprio sempre. Né? Eu tenho que lembrar o tempo todo que eu estou nessa terra para produzir frutos e que 24 horas por dia estou sendo filmado pelo céu e filmado pela terra. Né? Porque a Bíblia diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhos. Né? Vou dar um exemplozinho aqui básico aqui. Uma das áreas que os homens, né, isso a gente conversa muito entre nós homens, né? Uma das áreas que os homens são muito tentados é pelo olhar.
Acho que as mulheres também, acho que pode ser que seja também, mas acho que o homem mais, né? É muito tentado pelo olhar, né? E uma vez eu estava vindo em São João, assim, estava passando na frente da prefeitura de São João Batista, e eu olhei para o lado direito, assim, que então tem a rua que vem lá da direção do correio, né? Eu olhei para o lado direito e eu vi um conhecido da igreja, que era líder de célula. E ele estava, acho que estava de moto, né? E na mesma hora passou uma mulher na frente do cara, né? E ele pegou, botou o olho na mulher assim, e ficou assim com aquele olho, com o olho vibrado na mulher, assim. Eu peguei no flagrante, assim, eu estava passando de carro e eu vi, né? Então a gente está cercado por uma grande nuvem de testemunhas, né? A pessoa quando está pecando, ela não imagina que alguém está vendo, né? Só que qualquer momento alguém pode ver um vacilo nosso. Por isso que Deus espera que a gente seja irrepreensível, ou seja, tem que ser santo, né, 24 horas por dia. A gente vai falhar, né, mas o que a gente falava na célula ontem à noite, né, que é algo que a gente já está careca de saber e não custa repetir, que tem que ser um acidente, né, nossos erros, né. E essa questão do domínio próprio entra junto, né. É um desafio, mas é o que Deus quer de nós. Se a gente conseguir realmente manter esse domínio próprio, pode ter certeza, Deus vai dar muitas almas para a gente cuidar. Né? Porque sem o fruto, a gente perde aquilo que a gente ganhou. E algum visitante ou elas mesmas? Oi, na célula? A célula ontem foi um investimento, na verdade. Né? De tempos em tempos, Deus, Ele que está no comando de todas as coisas, Ele manda só os pratos da casa, aí a palavra é mais pesada. O propósito de o Pai enviar Jesus ao mundo sempre foi a redenção da humanidade, através da morte de Jesus em nosso lugar. Apocalipse 13, 8. Por isso, a morte de Jesus não foi um acidente de percurso. Né? O próprio Pai já tinha estabelecido que isso ia acontecer. Hoje, muitos dizem que Jesus não pôde completar sua missão porque o mataram. Mas é exatamente o contrário. Né? Foi morrendo que ele cumpriu essa missão. Jesus morreu na cruz, que era considerada a pior forma de morte naquela época. Muito pior que a cadeira elétrica ou a injeção letal de nossos dias, pois o condenado passava por muita tortura e sofrimento até morrer. Ele se fez maldito em nosso lugar, conforme Deuteronômio 21, 23 e Gálatas 3, 13, né? Está escrito que maldito todo aquele que é colocado no madeiro, né? Na cruz recebeu todas as nossas culpas e pecados e absolveu todas as nossas enfermidades que entraram no mundo graças ao pecado. Na cruz ele tomou todas as consequências do nosso pecado, né? Conforme o capítulo 53 de Isaías, a partir de Isaías 52, 13, né? Porque todo o processo da via cruz ali de Jesus, ele já começa em Isaías 52, 13. Né? Que a Bíblia na época não tinha capítulos e versículos quando foi escrita. Né? Por isso que a gente tem certeza que quando a Bíblia diz que nós olhando para ele, beleza alguma víamos para que o agradasse, significa que ele ficou desconfigurado por causa da cruz. Né? Jesus, com certeza, ele devia ser muito bonito, né? Mas a cruz, não necessariamente aquele cara de cabelo comprido com olhos azuis, né? Jesus de Hollywood, né? Mas ele, por causa da cruz, ele ficou desconfigurado. Pela sua morte, recebemos a vida eterna pela fé. Não há mais necessidade de sacrifícios para purificar e tirar o pecado, né? Fazer penitência, né? Pois ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele não voltou com as catequismo. Oi? Ele não voltou, né, cara, quando ele ressuscitou. Nas mãos, sim. Mas só na mão, né? A cicatriz dele, que ele apanhou. Sim, sim, sim. Não deve ter voltado, né? Aquela fisionomia dele. Que ele ficou, né, no caso? Não. Ele recebeu um novo corpo, né? Um novo corpo, que com esse corpo ele subiu para a glória. Né? Mas naquele primeiro momento ali, Eu digo no terceiro dia, quando ele ressuscitou.
Sim, é desse momento que eu estou falando. Naquele primeiro momento ali, Deus permitiu que ele tivesse as marcas na mão, para que ele pudesse mostrar para Tomé, principalmente ali. Né? Mas a partir do momento que ele subiu para a glória, provavelmente aquelas marcas ali desapareceram. Né? Deus deixou aquelas marcas ali só naquele momento ali mesmo, para ele mostrar, não, sou eu. Pode crer que sou eu. Né? Romanos 5, do 8 ao 11, né, a Bíblia diz que Deus provou o seu amor por nós, que estávamos longe dele e dignos de condenação. E mesmo assim ele ofereceu seu Filho por amor a nós. Com o sangue de Jesus derramado, fomos salvos da morte e do inferno. Recebemos a vida eterna e podemos novamente ter relacionamento com Deus e andar na sua palavra. Conforme 1 Pedro 2, 24, diz, né? Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Portanto, sua morte não deve ser motivo de tristeza ao lembrarmos. A ceia do Senhor é uma celebração em que comemoramos nossa vitória sobre a morte e o inferno, conforme 1 Coríntios 15, 54 e 55. Sua morte na cruz é a causa de nossa salvação. Por isso, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Vale lembrar que Jesus não foi morto por força dos homens, né? Mas ele mesmo se deu em nosso lugar, pois teria poder para impedir a sua morte. Né? Tem aquela história que tem gente, quem matou Jesus? Foram os romanos? Né? Quem matou Jesus? Foram os judeus? Não, ninguém matou Jesus. Jesus se entregou. O próprio Jesus disse para Pilatos, tu não teria nenhum poder se meu pai não te desse. Né? Então, o próprio Pilatos, tudo que ele fez foi porque Deus permitiu, porque se Deus não permite, nada acontece. Né? Então, tem até uma música da Fernanda Brum, né? Os cravos, a mão que segurou o martelo era a mão de Deus. Né? Então, a mão que segurou o martelo era a própria mão de Deus. Quem que desejou a crucificação de Jesus? O próprio Deus, o próprio Pai. Né? Porque era plano que ele morresse. Tanto é que Jesus disse, né? Deus meu, por que me desamparaste? O Pai ficou em silêncio, cortou a comunhão com ele, porque ele precisava morrer, precisava ir para a cruz, precisava... Né? Então o Pai não podia fazer nada. O próprio Pai estava no negócio. Amém? Então não tem nada a ver com judeu nem com romano. Né? Embora, né, que pela tradição, né? Pastor Cristian, nós vamos fazer ela toda? Não vamos fazer ela toda não, já estamos... Então vamos parar por aqui, porque falta mais 2 meses. Sim, deixa eu só ver aqui. O propósito era esse. Isso, a gente só vai ler esse texto aqui para gravar no coração, e aí a partir da próxima aula, a gente vai estudar a descrição dos sofrimentos de Cristo, tá? Então isso aqui é uma narração de um médico francês, o Dr. Barnabé, que ele vai narrar, segundo o conhecimento médico, né, como que ele interpreta cada momento de Jesus, desde o Getsemane até a coroa de espinhos, a caminhada até o Calvário, a crucificação, as horas na cruz. Né? Então tem tudo aqui detalhado. E a gente vai estar vendo isso daqui, tá? Na próxima aula. Eu só vou ler aqui Isaías 53, diz, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? O cristão, mesmo que fosse cristão, não ficaria doente? A Bíblia está dizendo. Porque Se fosse cristão, não ficaria doente. Ele levou essa enfermidade. Sim, ele levou as enfermidades, só que tu está sujeito a tudo que tem nesse mundo.
Se tu não faz atividade física, não se alimenta da forma correta, não toma água o tanto que tem que tomar, Faz a tua parte. tu não faz a tua parte e o teu corpo está sujeito. Né? Agora, quando a Bíblia diz que ele levou, significa que ele conquistou para nós. Então, apesar de tu ficar doente, tu pode ser curado pela fé. O pastor, aqui Né? não é só atividade Porque ele conquistou, ele levou, ou seja, ele conquistou para nós. Mas aqui não é só atividade física, Sim. é angústia, é uma atividade que desce do coração, que desce da alma, que desce do Se a espírito, gente né? pegasse mesmo do corpinho, acho que A apóstola Valnice Milhomens, eu vi uma entrevista com ela, acho que ela está há 30 anos sem ter uma gripe. Né? Só que a gente que só come coisa natural, tipo batata doce, arroz, feijão, que Deus deixou na natureza, não come pizza, x-salada, lanche, nada dessas coisas, não toma refrigerante, não toma só aquilo que Deus deixou na natureza. Né? Eu estou procurando fazer isso. Então, se a pessoa tiver uma alimentação, o apóstolo René é outro também que agora no legendário, aí o máximo que ele dormiu por noite foi 2h30 por noite. 4 dias seguidos dormindo 2h30 por noite. O máximo que ele dormiu foi 3h30. Então, só quem tem realmente um corpo muito sarado para conseguir isso. Né? Mas Deus deseja que a gente cuide do templo do Espírito Santo. Né? Amém? Amém. Quem vai orar aqui agradecendo pela aula aí? Quem que é o aluno? Ah, Lucas, não orou ainda, Lucas, nenhuma aula. Lucas o Nunes. Vamos orar aí, ó. O Lucas e o Nunes, eles estão... Não é para mim. Crente tem que saber orar, crente tem que orar. Pastor Alice ora aí É tanto que eu para salvar a pátria. Amém. Jesus. Deus eterno, Pai de infinita bondade, nós queremos, Senhor, te louvar e te agradecer por mais esse tempo na tua presença. Te agradecer, Senhor, pela vida do teu filho, pela disposição dele vir nos ensinar, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações através dessas aulas, ó Pai, porque a cada dia desejamos aprender mais de Ti, Senhor. E não apenas aprender, Senhor, mas também colocar em prática, Deus. Que assim o Teu Espírito Santo nos conduza, nos ajude a vencer as barreiras do dia a dia, Pai. E em nome do Teu Filho Jesus, leva cada um para suas residências, Senhor, com segurança. Toma a vida do pastor Cristo, leva ele para casa em segurança, Senhor. E que nós possamos, ó Deus, cada dia mais ter sede da Tua palavra, Senhor. Amém, Jesus. Estudarmos, colocarmos em prática a Tua palavra, Senhor. Sim, sim, Como Jesus. da tua glória, para que realmente as pessoas possam ver esse testemunho, esse fruto do Teu Santo Espírito. Te agradecemos, ó Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. E amém. Amém, Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, viu? Boa noite, um bom descanso.